Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Projeto de Vida. Projeto de Vida é transmitido todos os sábados entre as 10 e 11 horas da manhã pela Rádio RCI, a Rádio Comunicação de Foz do Iguaçu. E estaremos aqui, também levando informações, trazendo convidados. E o objetivo é falar sobre o projeto de vida, mas sobre um aspecto sobre a visão na Conscienciologia. Conscienciologia é uma ciência nova que foi criada, materializada pelo professor Valdo Vieira, e ele consiste basicamente em estudar a consciência, o eu, o ego, a individualidade, ou seja, quem somos nós? De onde que nós viemos? Para onde que nós vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual que é o objetivo dessa existência? Então, a Conscienciologia ela busca responder às perguntas básicas lá da filosofia antiga, mas sem uma conotação nem mística, nem religiosa, buscando olhar do ponto de vista científico. E através dessa ciência, a gente admite algumas condições de que essa vida humana ela é perecível, mas a consciência não é. Nós temos uma série de existências e que a gente terá oportunidade, nós teremos uma oportunidade de crescer, de evoluir, de melhorar, ou seja, de aperfeiçoar a nossa essência, a nossa individualidade, nós, efetivamente. E com base nisso, a Conscienciologia é uma ciência ainda muito nova, ela requer pesquisa, investimento, muita gente estudando e produzindo coisas. A enciclopédia da Conscienciologia é um exemplo disso e vem ao ar todos os dias na hora do almoço. Você pode acessar através da pesquisa, ali no YouTube, da tertúlia conscienciológica e ter acesso ao tertuliário da Conscienciologia e acompanhar as nossas tertúlias. E através deste canal, desse veículo, nós procuramos expandir a pesquisa, então, da programação existencial, que ela se calça numa percepção de que, se a gente começa a ter diversas vidas humanas, vai chegar um momento que eu, você, qualquer um, vai de alguma maneira querer aperfeiçoar, melhorar a sua ação na existência futura. Através de que forma? Nós observamos que há um curso intermissivo. Esse curso intermissivo entre uma vida e outra, ou seja, entre uma missão de vida ou outra missão, por isso a gente chama de curso entre uma missão e a outra, intermissivo. Nós somos capazes de aprender, de revisitar as memórias, o que a gente trabalhou, o que nós deixamos de fazer, e fazer um planejamento mais adequado para a próxima existência. A gente percebe, nós identificamos que a lei do karma é algo real, nós temos que prestar atenção nesta variável e, através do processo da causa e efeito, avaliarmos, ponderarmos e planejarmos uma existência melhor. Essa programação existencial, ela seria então mais planejada, maceteada, favorecendo um desempenho mais adequado. Vou dar um exemplo. Imagine que numa existência a gente realize determinadas tarefas e perceba que aquilo resultou muito bem, ou seja, fizemos acertos. Podemos programar na próxima existência a ampliação desses acertos, continuar naquela veia de pesquisa, naquela veia de trabalho e aprofundar, fazer o que nós chamamos de autorrevezamento, pegar o bastão das pesquisas, do trabalho que a gente executou numa determinada vida e continuar numa segunda, numa terceira e darmos sequência a um processo até quando for necessário. Para entendermos um pouquinho mais sobre a Conscienciologia e também entendermos sobre a programação existencial, vamos convidar a professora Isolete, que vai dar aqui uma dica para nós, suas pílulas de conhecimento, e nós já voltamos.
Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nossos canais. Seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isoletti e hoje vamos falar sobre saúde mental. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Elas estão intimamente relacionadas e isso me faz lembrar da frase mens sana in corpore sano, significa mente sã em corpo são. Recentemente li um artigo sobre saúde mental, publicado no site Our World in Data, o qual revela que 10,7%, quase 11% da população mundial, sofre de algum distúrbio da mente. Praticamente 1 em cada 10 pessoas tem problemas nesse aspecto. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde menciona que o número de pessoas com mais de 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. E esse grupo é o mais vulnerável a doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, AVC. É fato que a população no mundo está envelhecendo e nós, a cada dia que passa, nos tornamos mais velhos. Independente da minha idade ou da idade de você, nosso ouvinte, a cada dia, mês ou ano, avançamos no tempo. E considerando o processo da autogestão existencial, precisamos verificar o que estamos fazendo em prol da nossa saúde mental. O que estamos fazendo para nos manter saudáveis e produtivos. Múltiplos fatores contribuem para que uma pessoa seja acometida por doenças degenerativas, doenças psicossomáticas e outras que afetam a saúde mental, inclusive depressão e ansiedade. As causas vão desde fatores genéticos, estilo de vida, até níveis de estresse. O importante é seguirmos as recomendações de cientistas e especialistas no assunto para evitarmos ou mitigarmos essa situação. Destaco aqui 4 recomendações que podem nos ajudar. Primeira, manter uma alimentação nutritiva, evitando ao máximo frituras, açúcar, gordura trans, alimentos processados que utilizam aqueles corantes e conservantes, e evitar também excesso de bebida alcoólica. É incrível pensar que tudo isso pode impactar negativamente na saúde mental. Eu, particularmente, adoro doces e não posso consumir porque aumenta o nível de inflamação no meu organismo. A segunda recomendação é exercitar o corpo e o cérebro. Os benefícios de praticar atividades aeróbica e treino de força muscular já estão mais do que comprovados. O desafio é praticarmos essa atividade física de forma regular. Também está comprovado que exercitar o cérebro com novos aprendizados ajuda a evitar doenças degenerativas. Muitos encaram o cérebro como um músculo, que se não for exercitado, tende a atrofiar. Então, aprender algo novo, como um novo idioma, desenvolver atividades que envolvam raciocínio lógico, como palavra cruzada, jogos de memória, são extremamente positivos. Recentemente baixei no meu celular um app chamado Treinador de Cérebro e me surpreendi com o quanto preciso melhorar o meu nível de atenção. Sono adequado é uma outra recomendação. Estudos recentes sugerem que o sono irregular é um fator de risco para desenvolver doenças degenerativas. Às vezes queremos fazer tantas coisas e para abrir espaço na agenda, acabamos penalizando as horas de sono. Houve um período na minha vida em que eu trabalhava e cursava um MBA. Eram muitas atividades e eu decidi dormir apenas 4 horas por noite para dar conta de tudo. Não funcionou. A falta de sono gerou irritação, ansiedade e eu acabei ficando doente. E a última recomendação aqui é a convivialidade sadia. O ser humano ele é um ser social por natureza, necessita interagir com os outros. E isso ajuda a manter o cérebro mais ativo. Seja no grupo de trabalho, no grupo de amigos, em atividades voluntárias, a interação ela estimula novas sinapses
e faz bem para o lado emocional. E você, ouvinte, segue algum desses protocolos para manter a sua saúde mental? Tem dedicado tempo para pensar, refletir e atuar nesse tema? Desejo ótimas reflexões. Quem perdeu os episódios anteriores, é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, muito boas dicas da nossa professora Isolete. É muito importante a gente saber como cuidar da nossa saúde mental. Por quê? Porque tudo passa pelo cérebro do ponto de vista de mais avançado, né? Ou seja, os comandos aqui, desde os nossos movimentos até as ideias. Então, nós realmente precisamos cuidar, alimentarmos bem, exercitar e manter a qualidade de vida para melhor uso dessa grande ferramenta que é o cérebro. Olha, vocês estão gostando? Está muito interessante, mas vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com uma equipe para falar justamente sobre a evolução e a programação existencial. Então vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos agora do intervalo e vamos falar aqui com dois apresentadores, dois convidados, que é o professor Mauro e o professor Niedson. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa aqui Projeto de Vida. E logo para começarmos, nós vamos fazer uma apresentação, né? Ou seja, a gente pega a ficha aqui de vocês para o nosso ouvinte, nosso telespectador poder acompanhar e entender a relação, né, de vocês com a pesquisa. É muito importante, né, que nós colocamos que na pesquisa conscienciológica a gente sempre procura aplicar o senso da descrença, né? Então não acredite em nada, nem mesmo aqui que as pessoas, até com caras de muito sérias, tal, né, vão dizer, tenha a sua reflexão, né, o seu discernimento e avalie, se pondere se o assunto vale a pena ou não, fica ao seu critério, né? Você busque experimentar, ter as suas vivências pessoais. E através disso vamos falar primeiramente do professor Niedson Albuquerque. O Niedson Vasconcelos, ele tem a formação em Ciências da Computação pela UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, e tem MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Em compensação, o nosso colega aqui, deixa eu ver, peraí. Continuando no Niedson, a gente percebe que ele reside em Maceió, mas nasceu ali em Maceió. É voluntário desde 2019, conheceu a Consciologia lá em 2017. Atualmente, ele pertence a duas instituições que são da Consciologia, que pertencem à Intercamp, que é uma instituição focada no Nordeste, na expansão da Consciologia nesta área, e a Unicim, que é uma instituição que dá apoio às diversas instituições da Conscienciologia. Ele está, né, atualmente, então, nessas duas instituições, é docente. Ele iniciou, né, o voluntariado ali em 2017 e até hoje está trabalhando, inclusive, nessas instituições. Docente desde 2020. Agora vamos apresentar o professor Mauro Ferreira. Ele tem a formação em música pela Universidade também FMU, né? A FMU se eu não me engano, é Fundação Mogi. Qual que é a FMU, Mauro? Eu não recordo. Faculdades Metropolitanas Unidas. Metropolitanas Unidas. Unidas, ok. Isso. Ela fica em São Paulo, né, essa universidade. Ele é natural de São Paulo. Ele reside em Itapecerica da Serra. Conheceu lá em 2019,
voluntário da Conscienciologia desde 2021. Atualmente, ele pertence à CIP, é uma outra instituição também da Conscienciologia. Sejam muito bem-vindos. Vocês trouxeram o tema Evoluciologia e Programação Existencial. A primeira coisa, né, pessoal, é por que vocês buscaram trazer esse tema para nós? Posso começar, Mauro? Bom dia, André, bom dia, Mauro, tudo bom? Então, a gente pesquisa, né, a evolução e a relação da evolução com a ProEx é totalmente integrada, né? Se você mesmo na introdução, quando você começou a falar sobre a questão da programação existencial, do período intermissivo, ou seja, o período entre vidas, onde você lá está planejando, né, a sua próxima vida, e você observa a sua ficha, né? O que é que você fez de correto, o que é que você fez de errado, e lá você vai fazer o planejamento para você mudar. Você não vai ficar o mesmo. E a evolução é mudança. A evolução entende-se que você está buscando galgar novos patamares, né? Não quer ficar na mesmice, como a grande maioria da humanidade fica, né? Que nem noção de extrafísico, de concepção de vidas, não tem, né? Fica só na robotização. E, no meu entender, uma das ferramentas, né, da evolução é a própria ProEx. E o orientador evolutivo, né, o evoluciólogo, usa a ProEx para efetivar a evolução. Não sei se o Mauro quer completar alguma coisa, Mauro. Então, está mudando, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar, né, Edson, que o evoluciólogo, o orientador evolutivo, é uma personalidade que a gente admite que é uma consciência benfazeja, né, que tem uma experiência, né, um nível de evolução em que ele já estuda a evolução humana, né, a evolução consciencial, a formação de famílias, o processo da lei do karma. Ele entende diversas leis que basicamente ajudam ele a entender qual que seria o melhor a ser feito na próxima existência. Pelo menos ele tem assim um norte. E geralmente essa personalidade é o que vai sentar para, junto lá da pessoa que fez o curso intermissivo, a planejar a sua próxima existência. Ele vai dar opções, ele vai trabalhar com aquele indivíduo e vai fechar meio que um acordo, que esse acordo nós chamamos de programação existencial ou projeto de vida. Então, é uma personalidade que ela se habilitou pelo alto esforço pessoal, pela sua dedicação, por, vamos dizer assim, uma série de existências para chegar nesse nível evolutivo. Não foi assim num piscar de olhos, né? Eu acho que é bem interessante quando o professor Edson fala da correlação entre o nosso programa e a evoluciologia, porque para estudar a evolução e a programação existencial, elas estão intimamente ligadas, né? Exatamente. E é importante também destacar que o evoluciólogo, né, que cada um mistificar, né? É um santo, é uma entidade, né, superior a você, né? Não, ele é uma pessoa que ralou, né? Ralou muitas vidas e chegou nessa condição, e a gente pode chegar lá também, né? Perfeito. Podemos seguir com a outra questão? Manda. Então, a gente gostaria de saber quais são as diferenças entre a abordagem conscienciológica da evoluciologia com relação à abordagem convencional. Bom, o ponto principal seria a questão do paradigma materialista em contrapartida com o paradigma consciencial, né? Então, esse paradigma, né, que é uma visão de mundo, do mundo material, é onde se pauta a evoluciologia estudada na biologia, por exemplo, que é a questão da seleção natural. Então, o meio ele tem uma participação muito grande na adaptabilidade das espécies, e isso vai causando alterações nas gerações seguintes, e essas espécies vão evoluindo. Mas essa evolução no paradigma convencional, ela é mais focada na questão da adaptabilidade ao meio. Então, o meio tem uma influência muito grande na questão da evolução. Quando a gente traz para o paradigma consciencial,
a gente tem uma questão onde a consciência, ela também tem uma influência muito grande na própria evolução, né? Então, ela vem para um papel de protagonista, não só um papel passivo, né? Então, acho que isso é uma questão interessante. Uma outra questão do paradigma convencional, né, é a questão que não existe uma meta evolutiva para a evolução das espécies. Elas vão se adaptando conforme o meio exige. Elas vão... Então, se a espécie ela migra para um lugar mais frio, ela tende a desenvolver uma pelugem maior, uma resistência térmica maior. Se ela vem para um lugar mais calor, ela tende a ter menos pelos, ter uma capacidade mais de sudorese, por exemplo, para regular a temperatura do corpo para um ambiente mais quente. Já na evolução consciencial, a gente tem já um vislumbre, uma meta a chegar. A gente tem a gente sente um direcionamento na evolução quando a gente pensa num paradigma consciencial. Então, a gente está num patamar e a gente vai avançando patamares conforme a nossa maturidade e conforme a gente vai tendo autonomia, e a gente consegue perceber esse direcionamento no paradigma consciencial. Eu acho que esses dois pontos são os mais que me chamam a atenção, se o Nierson quiser complementar. Eu acho interessante também a gente abordar a questão de poucos níveis evolutivos, né? Que o professor Valdo ele propôs uma escala, né, de evolutiva, e dentro da escala ele propôs um ser serenão, né? Que seria o ser mais evoluído que poderia passar na Terra. Seria com 100% de lucidez consciencial. E também considerou, isso ele seria 100%, né? 50% o ser desperto e assim sucessivamente. Uma escala gradativa de melhoria contínua, vamos dizer assim. E ao você ter características, ao você ter noções de que você pode, né, evoluir, você pode atingir aqueles níveis, você se motiva, né, a querer buscar aquele espelho, aquela protótipo, assim, né, ideal, né, idealizado de consciência, vamos dizer assim. Agora, gente, eu queria até entender um pouco mais, né, do ponto de vista que a Consciologia, então, como é um novo paradigma, é uma nova visão do processo da evolução, como vocês comentaram, provavelmente os métodos de pesquisa, né, para se determinar essa questão da evolução em si, ou patamares evolutivos, análise de níveis, usam ferramentas diferentes. Vocês podem dar algum exemplo dessas ferramentas? Bom, o Nedson citou agora mesmo a escala evolutiva proposta pelo professor Valdo, onde você tem desde do nível com menos lucidez até o com mais lucidez, e aí você tem várias descrições a respeito desses níveis, onde a pessoa ela pode ler e se identificar e se localizar para saber da onde ela está indo, para onde ela está, da onde ela está vindo e para onde ela está indo, né? Então, o estudo da escala evolutiva é um recurso muito, muito importante. Talvez o recurso mais preciso possível seria a conscienciometria, né? Então, você tem o conscienciograma, onde você tem uma série de 20 perguntas e várias fichas, onde você responde com muita minúcia, características sobre você mesmo, né? E dessas características você faz uma autoavaliação. Então, são várias fichas dentro do conscienciograma. A 20ª pergunta de cada ficha, todas as perguntas têm 20 perguntas, e a 20ª pergunta de cada ficha seria a respeito do ser serenão, que é o modelo evolutivo proposto na escala evolutiva. Então, a partir dessa mensuração dentro desses questionários, você pode se localizar e também entender onde estão os seus pontos mais fortes, seus pontos mais fracos, e como você vai se localizar a partir dessa avaliação. Acredito que esses são do ponto de vista direto, são os mais consideráveis, assim, meios de você classificar o seu nível evolutivo, né?
Tem um verbete do professor Valdo chamado autoavaliação evolutiva, que inclusive recentemente a gente estudou aqui no colégio. Ele também coloca 2 outros pontos, que seriam indiretos, né, para você avaliar a questão evolutiva, que seria o ato da TENEPS e a abrangência da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, né, onde a pessoa faz lá diariamente uma exteriorização de energia para ajudar outras consciências multidimensionalmente. Então, a abrangência dessa assistência seria uma avaliação indireta do seu nível evolutivo, exato. E um outro ponto que é bem específico que ele coloca que é a heteroseriexologia, que hétero seria de fora, né? Seriexologia, a série existencial. Então, o estudo das pessoas ao seu redor, com as múltiplas vidas delas, e como você, nesse contexto, está ali atuando nessas vidas, qual é o seu papel evolutivo com aquelas consciências. Isso também seria uma avaliação indireta. E aí, se o Edson quiser comentar mais alguma coisa. A questão da TENEPS, eu me lembrei aqui por exemplo, se você tiver um tenepsista veterano, a questão da OFIEX é um indicativo que você está no nível evolutivo melhor, enfim, o público assistido, né? Você tem quanto mais policármica a sua atuação, mais melhor o seu nível. Acho que é interessante, né, contextualizar, né, pessoal, o que seria essa TENEPS, que é uma técnica assistencial proposta também pelo professor Valdo Vieira, que também existe uma semelhante, né, se a gente possa analisar, que tem a ver com o chamado passe para o escuro, né? Então, que é o quê? O indivíduo ele fica todos os dias, em um determinado horário, exteriorizando energias para o cosmos, para fazer assistência. E é lógico que a intencionalidade é benfazeja, e isso atrai, vamos dizer assim, tanto pessoas que querem ajudar, tanto pessoas que querem ser assistidas. Então, isso acaba criando meio que a fome, a vontade de comer, e é feita uma assistência ali a larga escala, né, onde muitas vezes a pessoa que está fazendo ali assistência, ele não reconhece quais são os elementos ali que estão participando daquela assistência. E é para o resto da existência, né? Ou seja, a pessoa ela não para de fazer esse tipo de trabalho. Também chamado, né, como se fosse passe para o escuro, porque é como se você exteriorizasse, desse um passe para o escuro, sem saber para onde que está indo aquela energia. Né? Agora, gente, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, vocês já falaram um pouco sobre a relação entre a evoluciologia, ou seja, o estudo da evolução, e a questão da programação existencial, que tem uma correlação ali forte. Mas a gente queria entender um pouquinho, primeiro, o que é o Colégio Invisível da Evoluciologia e também explicar qual que seria a linha de pesquisa que vocês adotam. Mas não falem agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno voltaremos aqui com Mauro e com o Edson. Estamos aqui na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado, todos os sábados, entre as 10 e 11 horas da manhã, com o programa Projeto de Vida, que ele é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. E o objetivo aqui é discutir e entender cada vez mais sobre as nossas metas evolutivas, as nossas metas perante a vida humana, né? Você se preocupa com o legado que você vai deixar nessa existência para as futuras gerações? Há uma preocupação em fazer gestação não apenas consciencial, né, ou seja, fazendo aí livros, fazendo pesquisas, mas desenvolvendo assistência? Então, todo esse aspecto, né, é trabalhado quando a gente estuda a programação existencial, o projeto de vida. Deixamos uma questão no ar. Nós queremos saber, né, justamente dos representantes aqui do Colégio Invisível da Evoluciologia, como que funciona, o que seria um colégio invisível da Evoluciologia e a linha de pesquisa que eles adotam.
Tá. Primeiro, André, é bom destacar que colégio invisível não existe na ciência convencional, não é um conceito proposto pela Conscienciologia, mas adotado também por nós, né? O que seria um colégio invisível? Não é nada colégio no extrafísico, não. É um grupo de pesquisadores que estejam onde estiverem, em qualquer lugar do mundo, se reúnem virtualmente para pesquisar algum tema que eles estejam alinhados, né? Então, no nosso caso, é a evoluciologia, mas na Conscienciologia existem diversos colégios, e para quem estiver interessado em outros temas, né, pode ir lá no site colégiosinvisíveis da Conscienciologia.org e lá ver qual tema que ele se adequa para poder pesquisar. No nosso caso, a gente se reúne às terças-feiras e a gente estuda algum tema específico da evoluciologia, né? Daqui a pouco o Mauro vai explicitar mais qual a linha de pesquisa atual. Mas o objetivo do colégio é a gente trazer algum verbete, algum assunto, até alguma nova verpom que a gente estiver pesquisando dentro da especialidade, trabalhar isso e gerar, né, gerar conteúdo científico para dispor para a comunidade. E assim, o Colégio Invisível, mas está aberto a todos, tá? Quem quiser participar, quem se identificar com a evoluciologia, pode mandar um e-mail para a gente, só de um merchan aqui rapidinho, mandar um e-mail para a gente para evoluciologia@colegiologia.org e a gente conversa para participar também, tá bom? E o Mauro pode falar um pouquinho mais Mas, como é que está a professor, pesquisa. eu queria saber o seguinte: há algum pré-requisito para participar desse colégio invisível? Sim. Precisa ter um curso de entrada, né? Para você ter pelo menos o conhecimento básico da Conscienciologia. Ok. Ter mais uma segurança, né? Mauro, segue aí a questão da linha. Atualmente, o colégio nós estamos estudando a escala evolutiva. Então, nós estamos pegando cada nível da escala evolutiva e ao longo de algumas semanas a gente retira dentro da enciclopédia da Conscienciologia e dentro dos tratados informações pertinentes àquele nível evolutivo. A gente faz um grande apanhado, debatemos os assuntos e registramos aquela pesquisa daquele nível e passamos para o próximo. E a partir disso a gente vai tirando algumas conclusões, tendo algumas ideias, alguns insights de questões que ficam talvez que a gente não talvez pudesse entender um pouco melhor, propor alguma questão, a gente debate sobre essas questões, mas sempre buscando o máximo de cientificidade possível ali dentro dessas análises. Atualmente, essa é a pesquisa que a gente está desenvolvendo. E até analisando, né, com criticidade, né, o texto do professor Valdo e outros textos, porque a ciência vai evoluindo. Às vezes ele traz uma verpom em determinada época da vida dele que hoje em dia a gente pode questionar, a gente pode até trazer novos elementos, novas construções, né, dentro da ciência, da especialidade. Agora, quais são os estudos, né, que a evoluciologia pode contribuir para entendermos o projeto de vida ou a programação existencial pessoal? Então, nosso entendimento, né, pelo menos no meu entendimento, você estudar evoluciologia, você tá trazendo elementos para você executar seu projeto, né? Então, assim, você está analisando o nível evolutivo do ser desperto, por exemplo, que é o ser desassediado permanente total. No manual da ProEx, tem um item que ele fala, né, o curso Ovaldo, que para todos nós que não somos despertos, uma das metas é ser desperto, né? Então, se você, no mínimo, você estudar os níveis evolutivos, estudar o modus operandi da evolução, você percebe onde você se encaixa, né? Onde você precisa melhorar, onde você precisa investir. Ah, será que eu preciso investir na projetibilidade lúcida? Será que eu preciso investir em trabalhos mais energéticos para poder chegar ao nível de especificidade? Será que o meu nível de assistência está legal? Enfim, todo o estudo da evoluciologia traz muitas reflexões, né? Que você, no dia a dia, você vai aplicando. Quer complementar alguma coisa, Agora, não? vocês poderiam explicar para a gente qual que é a diferença da conscienciometria, né, que é justamente essa pesquisa de estudar a métrica, né, os parâmetros da evolução, e a própria
os próprios trabalhos do Colégio Invisível da Evoluciologia, o que se destaca? É porque a conscienciometria, você está se avaliando, né? Você está se avaliando para tentar chegar a identificar aquele nível, em que ponto, né? Em que ponto da evolução você se encontra. O estudo do colégio, eu acho que contribui muito com isso, porque muitas vezes os assuntos, né, as definições dos níveis estão espalhadas pelos tratados, né? O Valdo escreve num verbete, outra pessoa escreve uma GESCOM em outro ponto, e você juntando tudo, você consegue perceber padrões. A gente tem tem um mapeamento, fez até um mapa mental de cada nível, está construindo, né? Onde você pega as características daquele nível. Então, a gente já consegue mapear com mais assertividade que características você precisa ter para se identificar naquele nível. Então, se você compara o seu nível, faz sua autoconscienciometria e compara com aquele nível que você está identificando, aquele padrão, então você tem uma noção de quantos por cento você está se aproximando, né, daquele nível evolutivo. Uma coisa também que é interessante é você começar a estudar os níveis, principalmente os níveis mais avançados, e você começar a perceber certas características positivas que você já está desenvolvendo. Isso é bem interessante. Né? Então, você vê lá um nível de desperticidade, às vezes você não se considera desperto, por exemplo. Mas algumas características daquele nível você já percebe que você está desenvolvendo. Ou o contrário, ou às vezes você acha que está muito bem, mas de repente você vê um traço de um nível inferior que você ainda precisa reciclar, ainda precisa melhorar. Então, acho que você entender bem, dentro da escala evolutiva, em que ponto você está, e que características você está desenvolvendo a respeito dos níveis que estão próximos a você, é uma questão muito interessante também para ajudar nessa conscienciometria. André, a gente fez um experimento, né, proposto lá pelo Colégio da Serenologia, que foi bastante interessante. A gente passou, acho que um mês e meio, mais ou menos. A cada semana a gente simulava um dia que a gente era serenão. E foi bastante interessante, assim, você procurar pensar conforme aquele nível, né? Pensar bem de todo mundo, tentar se sentir bem energeticamente. E a gente teve algumas repercussões, algumas sinaléticas, algumas vivências que mexeram um pouco com a gente, né? Então, assim, a gente tenta fazer esse tipo de experimento, a gente faz muita parceria também. É isso, né? Estamos aí atrás de evoluir, né? Na pesquisa também. Agora, eu queria entender, né? Acho que provavelmente nas discussões que vocês buscam tentar equacionar parâmetros de evolução e níveis de evolução. Quando a gente pega lá esse conscienciograma, né, que o Mauro comentou, que foi um livro que o professor Valdo ele fez com base nas observações e estudos deste modelo evolutivo que é o ser serenão, ou seres serenões. E olhando, né, tanto as personalidades, né, diferentes, chegando no denominador, ele fez ali uma métrica de pontuação, né, e através, então, de fração daquela quantidade total de atributos, a pessoa chegaria de ter uma aproximação, né, de parâmetro evolutivo. Agora, quando você pega para analisar parâmetros, como você consegue colocar determinadas personalidades em determinados patamares, se elas são assim tão díspares, né, uma das outras, e aí o peso das coisas elas são diferentes, né? Como quantificar de fato a complexidade da própria consciência? Eu sei que pode ser uma pergunta assim, trivial para vocês, mas é bom para a gente perceber como que funciona esse processo. Na verdade, é a pergunta-chave da nossa pesquisa, essa pergunta que você fez, né? E é justamente isso que a gente está buscando entender, na verdade. Eu particularmente, não sei de Edson, mas eu particularmente eu não tenho uma resposta definitiva para isso que você perguntou. Mas eu
que eu posso dizer é que a nossa linha de pesquisa também está muito voltada a entender melhor sobre esse processo. Uhum. Edson, quiser falar alguma coisa? Não, com certeza não é fácil, não. Não é fácil. A gente tem instituições na Conscienciologia, né? A Conscius, né, que trabalha com essa questão do conscienciograma, tem cursos, e a gente tá buscando tentar achar esses padrões, né? Como ficar mais fácil você identificar. Mas é uma coisa que provavelmente a longo prazo, né? Mas com certeza a consciência é muito singular, cada um de nós tem o seu jeito de ser, e talvez a gente tem aquela discussão, né? Eu tenho X% de desperto, ou tenho X% de serenidade. Eu sou uma questão muito complexa, cada um de nós é muito complexo. Né? E A porcentagem de serenismo que eu tenho é diferente da sua, né? Sim, e esse caminho que cada consciência leva para a própria evolução é muito individual também, é muito particular. Sim. Então, cada um de nós temos uma história e uma holo-história única, né, dentro do cosmos. E a maneira como a gente desenvolve isso e as experiências pelas quais a gente passa também é única. Então, mensurar isso, rotular isso é sempre um grande desafio, né? Que é uma coisa que Desculpa, Pode falar. É porque é uma coisa que eu cheguei a começar a pensar, né? E será que só tem esse meio do que o professor Valdo sugeriu para evoluir? Será que não tem outras formas, né? E fora da Conscienciologia, como é que é? A pessoa que não faz TENEPS não vai evoluir, né? A pessoa que não é projetor lúcido não consegue ser esperta. Então, tem todas essas questões que a gente está investigando, né? Está estudando para ver se chega a uma conclusão. Que é tudo muito complexo, né? A evolução não é fácil de entender, não. Agora, uma outra questão, problema que eu queria ver como que vocês veem essa condição, é que esses seres mais avançados, mais evoluídos, segundo o professor Valdo, eles tendem a ter uma vertente mais anônima, né? Ou seja, eles não se mostram assim para a sociedade, falam assim, ó, eu sou the best, né? Eu sou o cara, me siga, né? Venha que eu sou o caminho. Então, é como se isso, de alguma maneira, fosse contrário a um processo de evolução, né, que teria mais um processo intraconsciencial e não é uma evolução de fora para dentro, né? É uma evolução de dentro para fora. E como que você vê essa dificuldade até de métrica, até de pesquisa, porque essas personalidades não são fáceis da gente estar encontrando aí, né, no dia a dia. E a gente percebe mais pelos efeitos, né? Eles não se expõem, são anônimos, mas onde é que tem assistência? Onde é que os grupos estão se desenvolvendo? Onde é que o ambiente está mais homeostático? Então, alguma coisa tem um cheirinho de alto nível naquele lugar, né? Então, acho que é muito pelo exemplo. Quer complementar alguma coisa? Eu ia comentar, na verdade, que dentro da comunidade da Conscienciologia, acredito que a única consciência, pelo menos que eu tenho informação, de que teve alguma convivência, e que no caso foi extrafísica, com um ser serenão, foi o professor Valdo. Então, tudo que a gente tem escrito a respeito do serenão, assim, de uma maneira mais concisa, veio da experiência dele, do que ele colocou, né? Mas que muito desses estudos dos níveis mais avançados acaba sendo, por conta do nosso próprio nível, uma coisa mateológica. A gente fica elucubrando, às vezes a gente tem até insights parapsíquicos, enfim, sobre esses temas, mas que realmente é uma coisa muito complexa de se estudar. Mas, de qualquer forma, é aquela velha questão da utopia, né? Então, assim, a utopia é uma coisa que a gente, teoricamente, nunca chegaria, mas é muito importante que ela exista, porque a gente caminha em direção a ela, né?
Então, por mais que a gente não conheça um ser serenão, nunca tenha visto, nunca tenha entrevistado, digamos assim, um ser serenão para saber as características, é muito importante que tenha essa referência, porque a gente tem um norte evolutivo para seguir. E a gente caminha até ele da maneira que a gente pode, né? Da maneira que a gente conhece dentro do Mas eu queria ver com vocês uma questão, porque, olha só, foi lançado um livro sobre curso intermissivo. E a gente observa que nos cursos intermissivos, para nós mesmos que tivemos ali nesse período e estudamos para nascer, planejamos essa existência humana, o contato com esses seres serenões, ele foi efetivo, porque, caso contrário, nós não seríamos impactados pela veracidade daqueles parafatos, daqueles fatos extrafísicos, da realidade dessas personalidades e o exemplo que elas, no caso, são, né, do ponto de vista de evolução. Vocês já pararam para ver dentro do colégio essas personalidades que lembram do curso intermissivo? Porque aí não é só o Valdo, se a gente for ver, tem muita gente na Consciologia que lembra desses períodos intermissivos e lembra do contato desses seres serenões. Então, vamos dizer o seguinte, eu concordo, né, com o Mauro, para quem não lembra, é um processo teológico, assim, é o norte, mas há muitas pessoas que tiveram contato, que lembram do impacto do relacionar, do questionar e até mesmo da exemplificação dessas personalidades perante a ressignificação de coisas, de valores, de metas, ou seja, houve uma mudança definitiva através do curso intermissivo. Como vocês veem, então, o aproveitamento desse pessoal que lembra, né? A gente ainda não conseguiu partir para essa parte da pesquisa, não. A gente ainda está ainda nessa linha dos níveis, né? Mas é uma boa dica, André. Gostei da dica. E eu ia até comentar isso você falou, que o Mauro disse que a gente não conhece, mas que a gente conhece, a gente não lembra, né? Com certeza a gente já conviveu com o Serenão em algumas vidas por aí. Tem muita coisa. Essa coisa do curso intermissivo é muito interessante, porque tem muitas ideias que você, nessa vida, você tem acesso e você, nessa vida, não experienciou, mas você tem uma sensação íntima de que você conhece aquilo, né? Então, por exemplo, uma coisa que poucas pessoas viveram, mas que me dá particularmente essa sensação é a cosmoconsciência. Então, a cosmoconsciência é um fenômeno ultra master, né, que eu não vivi nessa vida, mas que quando eu vejo certas definições e certas exemplificações de pessoas que vivenciaram esses fenômenos, a sensação íntima é de que eu sei do que eles estão falando, por mais abstrato que pareça, mas a sensação íntima é essa, né? Então, eu acredito que também, para quem fez o curso intermissivo e conviveu com os serenões, você ficar sabendo da existência e da manifestação deles e como eles atuam, talvez desperte um pouco disso. Nessa vida eu não conheci nenhum, mas parece que eu já, de alguma forma, sei do que isso está se tratando, né? Faz sentido, né? Sim. Muito bom. E a gente, de alguma maneira, né, do ponto de vista na prática, né, a gente procurar implementar algumas desses exemplos, né, ou seja, esses atributos que essas personalidades eles acabam se destacando, e a gente, de alguma maneira, como o Nierson falou, né, procurar ter um dia daquele ser serenão, né? A gente percebe que ser serenão, o professor Valdo ele cunhou esse nome, porque ele chegou no extrafísico em determinado lugar em que as pessoas estavam debandando, porque estava vindo uma personalidade que era extremamente serena. E aquela serenidade, aquele bem-estar era, vamos dizer assim, desnorteador, né? Ele, de alguma maneira, incomodava aquelas pessoas que têm problemas, que têm ruídos, que têm dúvidas mortificadoras sobre a própria existência, né?
E quando você encontra alguém que está pacificado, alguém que realmente você sente na energia que ele tem um tremendo bem-estar, é incrível, mas esse bem-estar criava um desconforto terrível naquelas personalidades que debandavam. E aí ele quis saber com quem que estava ali, era então uma consciência muito positiva, né? Muito assistencial, na verdade. Então as pessoas estavam com medo da assistência, né? Não era alguém que estaria chutando, cuspindo fogo, né? Ou então querendo chutar o pau da barraca. Pelo contrário, é alguém que quer assistir, que quer ajudar, que quer emanar bons pensamentos. E aquilo, de alguma maneira, gera um incômodo. Vocês, né? Tipo, eu sei que lá no Nordeste, né, Edson, existe a pesquisa lá, É, existiu pelo menos a pesquisa nós temos da uma busca serenona dessas aqui no Nordeste. personalidades, né? Nós temos uma serenona aqui no Nordeste. Privilégio, né? Então, a Rosa dos Ventos, né, que ela fica lá no Rio Grande do Norte. Então, o pessoal lá da Intercamp de Natal, eles têm uma... Já sentiram, né, o campo dela, já sentiram a... Ó, mas vou defender o Mauro. Para São Paulo funcionar, tem que ter um serenão em São Paulo. Gente, porque é muita Mas coisa. Fala a verdade. serenão, a energia da Rosa dos Ventos deve chegar em São Paulo também, ó. É muita gente, é Energia... muita poluição, é muita bagunça. Não é, Mauro? Você concorda comigo que deve ter o serenão andando por aí? Se não tiver um serenão, deve ter alguma equipe de evoluciólogo vindo dela ali, alguma coisa realmente precisa, porque aqui em São Paulo é difícil, viu? E é muita gente também, né? Então, demanda que não falta aqui. Né? Mas, gente, olha só, nós estamos caminhando aí meio que quase para os finalmente do nosso programa. Vocês têm um assunto que não foi tocado, que vocês gostariam de explorar? Não, André, de minha parte, eu estou satisfeito, gostei muito da conversa e estamos à Algum disposição. curso, alguma grande meta do colégio invisível para quem quer acompanhar e quer estudar mais o trabalho que vocês estão fazendo? Não, assim, o colégio em si, ele não pode fazer curso. O colégio, se ele falar, né, ele não é associado a nenhuma IC, né? Então, os colégios invisíveis são grupos de pesquisadores, então, ele não pode dar curso. Para dar curso, ele tem que fazer parceria com o IC e dar curso através da IC. No momento, a gente não tem curso. Quem tem curso é o Roberto, né? Ele já deu alguns cursos sobre evolução, mas no momento, agora não. Mas, assim, é bom, para quem gosta dessas especialidades, gosta de pesquisar, é bom ficar ligado na semana da Semana Parcientífica, né, que vai acontecer agora em julho. E lá todos os colégios estarão lá, né? Então é uma oportunidade de você conhecer melhor os colégios e de repente escolher algum deles para pesquisar. Onde, Niedson, a pessoa pode acessar para conhecer e saber um pouco mais dessa semana paracientífica? Então agora você me pegou. Você sabe, Mauro? Você me pegou, André. Não estou aqui com a informação, infelizmente. Porque, pelo que eu estou entendendo, né, Edson, vai ser uma semana em que todos os colégios invisíveis vão apresentar os seus temas de pesquisa, o que eles andam aí Isso. debatendo, Isso. quais são as questões, os problemas, as investigações que estão sendo feitas, é isso, né? Isso. Vão ter várias questões relacionadas a pesquisas. Isso acontece todos os Ok. Não, isso é muito importante, Já né? Eu acho acontece que até todos os mesmo para anos, né? incentivar o Vai pesquisador, acontecer em né? O julho, vai pesquisador acontecer. independente. E eu reforço o convite, né, para quem quiser conhecer mais sobre o colégio da Exatamente. evoluciologia ou dos colégios invisíveis, né, acessar o link, né, que foi passado aí, e a gente nós do Colégio da Evoluciologia estamos super abertos a receber novos pesquisadores interessados. Quem tiver interessado é só entrar em contato que a gente conversa. Vocês teriam alguma dica de alguma literatura além do livro que nem vocês colocaram, né, que é o Conscienciograma, para se estudar um pouco mais sobre evoluciologia? Vocês têm alguma outra dica de leitura para o nosso ouvinte, alguém que está assistindo, para entender um pouco mais sobre o que vocês andam pesquisando?
Eu recomendaria... Eu acho que os tratados do professor Valdo, né? Lá, Sim, claro. Eu recomendaria muito também Vou falar, não. Desculpa. a Enciclopédia da Conscienciologia, né? Os verbetes. Acho que tem muitas tertúlias interessantes. Eu citei aqui Autoavaliação Evolutiva, do professor Valdo, mas tem muitas tertúlias muito boas e verbetes muito bons a respeito do tema evoluciologia. Para quem é de primeira vez, que está conhecendo a Conscienciologia agora, eu acho que um livro extremamente rico é o Nossa Evolução, do professor Valdo Vieira. Então, esse livro, ele realmente mostra um panorama geral sobre a evolução da consciência, sobre a multidimensionalidade. É um livro muito didático, com uma linguagem muito fácil. Então, acho que esse é um livro que eu recomendo muito também para quem está conhecendo a Conscienciologia agora. Ok, pessoal, olha, agradeço aí a presença de vocês, né? A gente percebe como que é importante, né, terem pesquisa e gente, né, que esteja interessada em avaliar a evolução, em levar esse assunto, né, até as últimas consequências do ponto de vista de instigar o crescimento pessoal, instigar justamente a pessoa a melhorar a sua autopesquisa, não é? Ou seja, utilizar esse conhecimento para a prática, né? Para alavancar o seu processo evolutivo, né? Então, vejo que esse trabalho de vocês é motivador para todos nós nesse sentido. Então, eu parabenizo, né, vocês estarem nessa iniciativa do Colégio Invisível, que faz parte de um fomento, né, para instigar esse tipo de debate. Vocês querem falar algumas palavras finais? Só agradecer o convite, né? A gente está à disposição para outros momentos, se você precisar. Agradecer também o convite, a oportunidade, agradecer quem está assistindo, quem está ouvindo. E quando quiserem, estaremos aí. Ok. Então, vamos dando até mais, né, para os nossos colegas. Até uma próxima. Agradecemos você que acompanhou-nos até aqui. Continue com a programação da própria RCI. Nós teremos o programa Para Direito, né, dando sequência ao nosso. E você também pode acessar os outros programas, né, que foram para o ar através do YouTube. Então, você lá no YouTube, gente, vocês podem acessar a playlist da Apex, APEX, que é nesse projeto, né, Apex Internacional da Conscienciologia, e ter acesso ali a muita informação. Bom final de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau!